Olá, eu sou Nina e bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou demonstrar um pouco os usos desse tipo de yoga strap que tem sido bem vendido aqui nos Estados Unidos para as pessoas carregarem, na verdade, como objetivo principal, carregar o tapete de yoga para cima e para baixo de forma confortável e segura, sem escorregar. Esse tipo de yoga strap, na verdade, você que pode também, e é preferencialmente para mim melhor do que o yoga strap convencional, para fazer exercícios de yoga e alongamentos e melhorar a sua prática e flexibilidade, independente do seu nível. E eu gosto mais desse tipo justamente porque ele tem esses dois coleguinhas aqui, que você pode usar para segurar, ou você pode colocar nos seus pés e assegurar e mesmo regular o tamanho que você precisa para o seu pé ou para o membro que você está utilizando. Esses yoga straps que eu estou demonstrando aqui é da marca Yo Dog Yoga. Você pode clicar no link de descrição desse vídeo, então clica simplesmente no título desse vídeo, vai ter a descrição do vídeo, e na descrição eu deixo o link aonde você pode comprar. Eles têm diferentes estilos e cores, é bem divertido o que eles têm, e eles oferecem envio internacional. Então, só para você ter uma ideia de formas que você pode utilizar, e mesmo por que eu prefiro esse tipo de yoga strap do que o yoga strap convencional. Eu tenho comigo o Frank. Ele é um iniciante de yoga, não tem flexibilidade e por isso que ele precisa mais desse tipo de yoga strap do que qualquer um. Mas também vou demonstrar algumas opções de poses onde você pode trabalhar se você é mais avançado e tem mais flexibilidade. Esse vídeo é curto e ele tem pequenas vídeos um atrás do outro, demonstrando algumas poses e algumas ideias. A primeira pose que a gente vai trabalhar é a Paschimottanasana, que na verdade é uma posição que a gente vem com o nosso tórax para frente e vai ajudar então no alongamento de toda a parte posterior da perna, então glúteos, iliotibiais e gastrocnêmio. E mesmo a parte plantar dos pés. Aqui, então, normalmente as pessoas, o grande problema é que elas tentam alcançar o pé como objetivo e, na verdade, esse não é o objetivo. O nosso objetivo é alcançar com o nosso tórax para frente, não para baixo. Então, aqui que entra o grande facilitador para a gente alcançar. Então, por que eu prefiro esse daqui? Porque, na verdade, a gente vai colocar cada um dessas partes em um pé e regular e segurar pela outra parte. Se a gente está trabalhando o contrário e colocando os pés nessa região, na verdade é um problema, se torna um problema porque se a gente fizer assim e tentar puxar e trazer para frente, os nossos pés, com a força que a gente faz para vir com o tórax para frente, os pés vão vir juntos um do outro e não vão ter mais a distância que a gente quer para iniciante, que seria os pés alinhados com a bacia, ou os ossos da pelve. Então, vamos voltar para o alinhamento inicial. A gente quer o calcanhar alinhado com o osso da pelve. Isso vai dar mais conforto para quem é iniciante, para iniciar vinda do tórax para frente. A gente vai utilizar, então, esses yoga straps para colocar nos pés. E o que eu gosto muito desses yoga straps é que a gente pode regular. E uma vez que a gente está regulado, eu sempre falo para as pessoas que a área mais confortável para segurar os seus yoga straps, normalmente, é na região do que a gente chama das bolas do pé. Então, aqui,
não há uma região de muita sensibilidade. Agora, se você trazer o seu yoga strap para a região do arco do pé, se você trazer com muita pressão, você pode sentir dor. Então, uma vez que ele está totalmente posicionado, então a gente tem o alinhamento dos pés, o pé flexionado, os dedos do pé vindo de volta para ele, ombros para trás, costas retas. Ele vai começar a trazer, inspirar, expirar e puxar o yoga strap, trazendo o tórax para frente e não para baixo, porque a gente não quer que essa região forme um arco. Os cotovelos vão vir lateralmente e não para trás. Então, release. A gente não quer esse movimento. A gente quer, na verdade, esse movimento. Certo? Então, esse é o Paschimottanasana, que a gente pode utilizar os nossos yoga straps. São que a gente tem para utilizar esses yoga straps, principalmente para homem, é quando a gente faz qualquer posição de forward fold, onde a gente quer ter segurando os cotovelos ou simplesmente nas mãos de reza, ou seja, as duas palmas das mãos juntas, os cotovelos para trás, abrindo os ombros para trás. E aí, dessa posição, a gente vem para o forward fold, e eu particularmente gosto das palmas juntas, porque a gente tem a pressão nessa região da coluna que vai impedir o arqueamento, porque uma vez que a gente faz o arqueamento da coluna, a gente não alcança mais as palmas juntas e você vai ver os cotovelos vindo para frente. Então, se a gente manter cotovelos alinhados e palmas juntas, a gente não consegue arquear a coluna. Para homens, é muito difícil conseguirem alcançar os cotovelos ou simplesmente fazer a opção das palmas juntas, porque os ombros largos impedem isso. E aqui a gente tem uma grande opção de fazer com o yoga strap. E, na verdade, você pode simplesmente utilizar um yoga strap convencional para isso também. Então, aqui a gente passa o nosso yoga strap nessa região da coluna. Então, a gente tem a escápula aqui, está simplesmente abaixo da escápula, na parte medial da coluna. Ele pode utilizar, então, essa parte para segurar, então fica mais seguro. E aqui está. Então, ele pode passar os dedos por ambos, está seguro, os ombros estão para trás. Essa pressão que essa parte do strap faz na coluna dele é a pressão que vai impedir com que ele arque a coluna. Então, aqui, do mesmo jeito, é o mesmo trabalho que ele vai sentir aqui, é o trabalho que uma pessoa que alcança as duas palmas juntas faz para forward fold. Então, inspira, expira, ele traz, então, o tórax para frente na posição de forward fold. Então, você vai ver as escápulas, que a gente fala na expressão beijando uma outra, juntas, retraídas. A parte medial da coluna está correta, total alinhamento extremamente estreito na coluna, os ombros estão para trás e os cotovelos bonitinhos, não vindo para frente, simplesmente lateralmente e alinhados. Então, essa é uma posição muito boa para você trabalhar a abertura da parte torácica, da musculatura torácica, ombros, e também trabalhar um pouco a parte da flexibilidade espinhal, simplesmente por vir nos seus forward. A nossa terceira opção
em que iniciantes utilizam bastante o yoga strap, é a posição do pombo, onde a gente adiciona também o alongamento do quadríceps. Então aqui o Frank está já todo ajustado na posição dele de pombo, ou pigeon pose, onde ele está sentado, na verdade, num bloco. Para as pessoas que não têm muita flexibilidade e não conseguem encostar ambos os quadris no chão, a gente gosta de adicionar um bloco para manter, então, os dois lados da pelvis estreitos e paralelos ao chão. Então, aqui ele tem a perna estendida, está trabalhando os flexores do quadril nessa perna, e na perna estendida para frente, ele trabalha os glúteos e um pouco dos ilhos tibiais. Ele tem também um bloco na frente dele, para ajudar, então, a trazer a coluna para cima, quando ele resolver aumentar, então, o trabalho dessa musculatura. Então, aqui, onde ele pode utilizar, isso ele não precisa da minha ajuda, porque ele poderia ter ajustado isso antes, mas a gente gostaria de demonstrar, seria colocar no pé. Muita gente não consegue alcançar o pé nessa posição de pombo, então isso seria muito bom. Então aqui ele pode alcançar, ele vai estender o braço e ele está trabalhando não apenas os flexores do quadril, mas também aumentando até o quadríceps. Outra opção que ele tem também é de trazer os ombros, tentar trazer, na verdade, o ombro para trás. E aqui ele vai trabalhar também ombro, toda a parte do tríceps e a abertura do tórax. E aqui ele pode ir trazendo cada vez mais. Essa pose, para quem é mais avançado, também utiliza o yoga strap para chegar no king pigeon pose, ou também conhecido como a posição do pombo mais avançada, onde a gente segura o pé e traz até a cabeça. Para trazer para a cabeça, a gente tem que trabalhar a abertura do tórax, trabalhar o que a gente chama dos back bends, a flexibilidade espinhal, e também bastante dos flexores do quadril e quadríceps, para chegar numa pose alinhada, que eu vou colocar a foto ali em cima para vocês saberem do que eu estou falando. E eu utilizei bastante isso para conseguir chegar nesse. Outra opção que a gente tem para utilizar o nosso yoga strap é qualquer alongamento lateral, principalmente de oblíquo e latíssimo, na qual a gente também tenta adicionar o alongamento posterior da perna que está esticada. Desse jeito, é praticamente a mesma coisa que o Paschimottanasana, mas a gente tem, então, um pé flexionado, calcanhar na região pélvica, a outra perna está estendida, a gente tem o nosso tórax, então, ombros alinhados em mesma linha que a perna que está esticada. Daqui a gente inspira e expira, a gente traz esse cotovelo abrindo lateralmente. E aí a gente está trazendo e fazendo todo esse alongamento. Eu gosto particularmente se a gente consegue trazer esse cotovelo para fora. E aí a gente está trabalhando toda a parte de gastrocnêmio, iliotibiais e glúteos e toda essa parte lateral. Agora, dando algumas ideias em como você pode trabalhar
a sua flexibilidade, se você é um pouco mais avançado, utilizando esse tipo de strap, em posições como a bow pose, ou a posição da bailarina mais deitada, e mesmo simplesmente trabalhando em exercícios de flexibilidade para não apenas trabalhar a flexibilidade da coluna e o fortalecimento de glúteo e iliotibiais, mas também abertura de ombro e tórax. Então, aqui, para essas poses, a gente vai colocar, já deixar ajustado, que agora eu estou sozinha, deixar ajustado os nossos 2 pés, e a gente vai vir deitado, barriga para baixo, no chão. Aqui a gente traz, a gente pode rotacionar aqui, yoga strap se for melhor, e segurar eles. E aqui temos ambos. Traz, então, a corda perto de você. A gente lembra que a gente vai ter, e se torna mais fácil, a distância do quadril, vai ser a mesma distância também dos joelhos e dos calcanhares. Então, o que eu não gosto quando a gente utiliza o yoga strap convencional para trabalhar nisso, seria o fato de que quando a gente puxa, normalmente, mesmo nesse aqui, a gente tem a tendência de trazer os pés juntos e trazer os joelhos juntos. Mais próximo os joelhos e os pés estão juntos, maior é a pressão que você vai fazer na sua lombar. E isso não é bom. Na verdade, o que a gente quer fazer nessa postura é criar flexibilidade não através da pressão da lombar, mas criar flexibilidade da coluna, trazendo o tórax para cima e para frente. Então, você está puxando o tórax para frente e para cima. Puxar o tórax para frente cria, então, espaçamento da região lombar antes de você começar a dobrar para trás, certo? Então, essa é uma das coisas que eu prefiro também para trabalhar nessas posições com esse tipo de yoga strap. Então, uma vez a gente está aqui, alguns exercícios de flexibilidade que eu gosto, que vai trabalhar o alongamento da coluna, do tórax, dos ombros e também o fortalecimento de glúteos e iliotibiais. A gente segura, mesma coisa aqui, a gente vai segurar numa distância de ombro. E aqui o que a gente faz é, os dedos dos pés, eles estão flexionados para dar segurança para o nosso yoga strap não deslizar. E a gente vai puxar com os braços para frente, ao mesmo tempo contrair glúteos e iliotibiais, e aí trazer o tórax para frente. Ao mesmo tempo, a gente vai fazer o exercício contrário de tentar estender os pés, e agora a gente está trabalhando em levantar a coluna e trazer ela para frente, e a trabalhar na abertura dos ombros e tórax. Então, a gente, na verdade, não segura muito essas poses, a gente movimenta de um lado para o outro. Lembra, os cotovelos estão para frente, alinhados com os nossos ombros, e a gente está trabalhando e aquecendo toda essa musculatura para posturas mais avançadas. Então, essa é uma opção. A outra opção é o bow pose, que é o único jeito que, na verdade, me dá conforto de fazer essa pose, é utilizando o yoga strap. Então, como que é o bow pose normalmente? A gente tem essa distância, a gente segura pelo calcanhar e a gente levanta, certo? O meu problema com a bow pose, normalmente, é que
fazer esse levantamento com o braço desse jeito torna um pouco dolorido nos meus ombros. Isso vai parecer muito estranho para você, mas quando eu utilizo o yoga strap e, na verdade, faço esse movimento e trabalho o bow pose desse jeito, eu sinto menos dor, apesar de muita gente olhar e achar que é mais difícil fazer assim do que fazer segurando os calcanhares. Então, aqui, lá vamos nós. A gente segura, vê aonde que é a distância que a gente normalmente trabalha. Então, a gente faz esse movimento dos cotovelos. E a gente traz, então, contrai glúteos, iliotibiais, ombros para trás, pernas para cima, mesma coisa. Lembra de respirar. E conforme a gente vai criando flexibilidade, a gente vai, na verdade, conseguir alcançar com o pé e simplesmente fazer isso com os dois lados. Lembra que um lado é sempre diferente do outro. Não cheguei na fase ainda. Na verdade, faz muito tempo que eu não tento sem o meu yoga strap. Mas eu tenho um lado um pouco mais complicado do que o outro. E eu ainda não cheguei nessa fase sem utilizar o yoga strap. Então, aqui, agora, a posição da bailarina, ou da dançarina, dancer's pose. E aqui a gente tem a opção de fazer ela deitada. Normalmente as pessoas têm dificuldade de fazer estendido por conta do equilíbrio. Então, aqui vai trabalhar do mesmo jeito do que se você tivesse estendido. Se você estiver trabalhando estendido, você pode colocar o seu tórax contra a parede e estar contra a parede e simplesmente se apoiar na parede para não cair. Então, aqui a gente tem um pé flexionado, a outra perna está estendida, a gente está com o pé da perna estendida flexionada, os dedos no chão, porque ele vai trazer tração para a gente trazer todo o corpo para frente. E aqui simplesmente a gente vai alcançar pela região que é mais fácil para a gente, a distância que é preferencial para a gente. De novo, dobra o cotovelo, traz para frente. E aqui a gente tem o objetivo de trazer a perna para cima, certo? Então, os dedos que estão no chão vai me ajudar a trazer o tórax para cima. E aí, a força que eu faço no braço traz meu yoga strap para frente. Daqui, eu tento segurar meu yoga strap com as duas mãos, de forma que eu trago o alinhamento dos dois ombros para frente e eu trabalho aqui. Então, aqui a gente tenta trazer tudo para frente, ombros alinhados com o chão, mesma distância, paralelos, cotovelos. Nosso pé, a gente quer trazer aqui, preferencialmente um dia, certo? Então, é um outro jeito de trabalhar a pose da dançarina, que é deitado no chão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de algumas ideias. Se você quiser mais ideias de como você pode utilizar esse tipo de yoga strap para fazer alongamentos, simplesmente comente aqui embaixo e eu vou fazer um novo vídeo simplesmente para a parte avançada. Muito obrigada por estar assistindo. Se você gostou, dá um like ou se inscreva no meu canal do YouTube. Tenha um bom dia.